Prezados irmãos, a palavra de Deus será aberta e lida no livro dos Salmos, no seu capítulo de número 42. Livro dos Salmos, no seu capítulo de número 42. A mensagem do Senhor está baseada neste salmo. Nós temos falado nessas últimas 9 semanas sobre o tema Aprendendo a Cultuar ao Senhor. E hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens sobre o tema com a 10ª mensagem baseada no livro dos Salmos, no seu capítulo de número 42. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra do Senhor Deus, que nos diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-lhe os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus, onde está? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos falando aqui de culto. E falar de culto, irmãos, é falar dessa multidão em festa. Nós estamos diante de um texto, irmãos, em que o salmista fala de umas feridas que ele tem na alma, que ele não consegue entender. Ele tem o seu histórico e nós nos identificamos bastante com ele nisso, porque nós também trazemos conosco os nossos históricos, trazemos as nossas feridas, trazemos todo o nosso currículo. O currículo é tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, aquilo que nos acompanha, é a nossa carreira. Nós estamos diante de um homem aqui, ou de grupo de homens, os filhos de Corá, que apesar das dificuldades, das incompreensões, apesar do abatimento de espírito, eles se apresentam diante de Deus com sede. E a figura que ele utiliza é de um animal sedento, um animal que sabe que está precisando de algo que ele só vai encontrar num riacho. Então ele vai em busca dessa água, e em busca dessa água ele tem que saltar sobre obstáculos, ele tem que se livrar das presas, dos inimigos, dos predadores, porque ele é uma presa fácil, e ele está fraco e ele precisa de água, mas ele diz, eu tenho sede de Deus. É a sede de Deus que nos leva a cultuá-lo. Na noite de hoje, irmãos, encerrando nossa série de mensagens sobre aprendendo a cultuar ao Senhor, nós queremos falar sobre os benefícios da sede de Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto, irmãos, é que cultuar é algo vital ao ser humano. Cultuar é vital ao homem. Volte o seu olhar para o verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Interessante quando a gente começa a fazer um estudo breve, uma breve pesquisa sobre ciências da religião, nós percebemos, irmãos, que em todos os lugares há uma forma de se buscar a religiosidade. O homem é um ser religioso, mas só isto não basta. Podemos buscar religiões nos mais diversos lugares, os nomes são os mais diversos, as ofertas são as mais diversas, os métodos os mais diversos. Entretanto, o salmista aqui não está falando de um lugar qualquer,
O salmista não está falando de uma religião qualquer, ele está falando de Deus. Ele não está falando de igreja, ele não está falando de religião, mas ele está falando de algo maior do que a igreja e maior do que a religião. Ele está falando de se encontrar com Deus. O homem precisa de Deus. O homem precisa aprender a conhecer esse Deus. O homem só encontrará a razão da sua existência nesse Deus, porque cultuar é vital. O homem precisa cultuar a Deus. Assim como a água é vital, Deus é vital. Cultuar é vital. Existem outros líquidos, irmãos, que podem maquiar a nossa sede, mas apenas a água pode dessedentar. Da mesma maneira, irmãos, como existem outros líquidos que podem enganar o nosso corpo, há muitas coisas que podem também enganar a nossa fé. Há muitas ofertas que são muito tentadoras, mas somente a água pura é que nos mata a sede. Disse Jesus: eu sou a água viva. Eu sou a água da vida. Cultuar é vital ao homem. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, e que nós precisamos cultuar, mesmo a despeito dos problemas existenciais. As crises existenciais, os problemas existenciais, irmãos, eles nos abalam sim, e de uma maneira intensa. Por isso, precisamos de Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 3. O sofrimento do salmista, ou desse grupo de salmistas, ele não revela o que é, mas ele revela os seus dias, os seus momentos. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: você tem Deus mesmo? Onde está o teu Deus? O salmista aqui está nos lembrando, irmãos, de algo que ele viveu e que não foi nada fácil. Manter a fé independentemente das circunstâncias, independentemente dos vales. E ele está falando da sua dor, ele está dizendo: dói. O que eu estou passando dói. O que eu estou passando me faz chorar, mas não é suficiente para me fazer perder a fé no Senhor. Eu tenho chorado dia e noite. Ele fala no verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. É perder a vontade de comer mesmo, devido à dor, devido à tristeza, às incompreensões e às circunstâncias da vida. Ele não consegue entender. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 2. Ele fala: a minha alma tem sede de Deus. Quando que eu vou ver Deus? Parece que Deus se esqueceu de mim. E é isso mesmo que nos vem à mente, irmãos, quando nós enfrentamos dificuldades. Quando nós enfrentamos aquelas circunstâncias que nós não entendemos, parece que Deus se esqueceu. E ele pergunta isso: por que te olvidaste? Por que te esqueceste de mim? Às vezes, irmãos, nós estamos passando exatamente a mesma experiência que esse salmista, ou esse grupo de homens. Independentemente disso, ele diz: eu preciso cultuar a despeito das minhas circunstâncias. Eu preciso cultuar a despeito da minha crise existencial. Eu preciso cultuar a despeito da minha dor, apesar da minha falta de afinidade com essa circunstância ou com aquela outra circunstância. Eu preciso de Deus. Ele é a água da minha vida. Os versos 6 e 7 ele continua dizendo: eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. E é exatamente nesses momentos, irmãos, em que você acha que não vai piorar e os inimigos ainda se levantam e zombam da nossa fé, zombam da nossa forma de cultuar a Deus, dizendo: você não é do Senhor coisa nenhuma, Deus se esqueceu. Onde está o teu Deus? Olha só, você está só. Olha só, você está vulnerável. Olha, a enfermidade está te fazendo sofrer. Cadê Deus? Onde está o teu Deus? Nesses momentos, irmãos, nós estamos aprendendo com esse salmista
que é hora de buscar ainda mais o Senhor. É um motivo a mais para eu me apresentar diante do Senhor. É algo que vai fazer aumentar a minha sede desse Deus vivo, não é um Deus ausente. No verso 2 ele diz, um Deus que é vivo. Irmãos, ser de Deus, ser crente, crer em Cristo Jesus, não é sinônimo de estarmos isentos de dores, isentos de enfermidades e isentos de problemas. Não é nada disso. Se alguém entendeu isso, não entendeu o que é ser de Deus, não entendeu o que é caminhar com Deus. Nós caminhamos com Deus a despeito dessas incompreensões. É assim que somos, é assim que o povo de Deus é. Devemos cultuar, irmãos, a despeito das nossas questões existenciais, das crises que enfrentamos, das coisas que nos afetam no dia a dia. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre cultuar ao Senhor, é preciso recuperar a vida devocional e a vida de consagração ao Senhor. Volte o seu olhar para o verso 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Lembro-me de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Se por um lado o salmista diz, eu passo problemas existenciais, são crises terríveis, ele encontra exatamente no seu histórico de vida com Deus um momento de resgate para continuar cultuando ao Senhor. Eu estou passando hoje, mas o que eu estou passando, me perdoem a redundância, é passageiro. Há um histórico que ninguém vai tirar. Eu já fui grande diante de Deus, é o que o salmista está dizendo. Deus já me usou grandemente, eu me lembro disso. Essa é a esperança de que Ele voltará a ser usado por Deus. Irmãos, precisamos trazer isso à nossa memória, principalmente nos momentos de crise. Continuamos sendo instrumentos de Deus. Deus não se esqueceu. Deus, irmãos, não fez de nós apenas algo que usou e escanteou em algum lugar. Há muito ainda a fazer para Deus, com Deus e por meio de Deus. Deus vai continuar a nos usar. Por isso, irmãos, nós não podemos cessar de cultuar. Por isso nós não podemos deixar a comunhão. Nós não podemos deixar porque Deus não nos deixou. É preciso nos lembrarmos, irmãos, e o salmista aqui lembra disso. O momento dele, aquele momento não é bom. É verdade, não é bom. Ele se sente limitado, ele se sente na sua finitude, ele é pequeno. Mas Deus é grande, e ele fala, como eu me lembro. É isso que é necessário que nós tragamos à memória. Assim como disse o profeta no passado, em Lamentações, capítulo 3, verso 22, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O presente não é bom, as circunstâncias não são boas, mas isso não vai dominar a minha mente. Eu preciso ocupar a minha mente com os grandes feitos de Deus. Irmãos, nós pertencemos a um Deus que tem todo o poder. Nós não temos poder. Nós somos finitos e somos limitados. Mas ninguém sabe de como Deus pode usar um homem e os benefícios por meio deste homem. Ninguém sabe ao certo, irmãos, o que um homem é capaz de fazer nas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Este é o nosso lugar. O melhor lugar para nós estarmos, irmãos, é nas mãos de Deus. E o salmista diz, eu preciso recuperar essa vida devocional. Portanto, eu vou continuar cultuando. Eu vou continuar no meio do povo. Eu vou, a despeito do que eu sou, a despeito de como eu estou, eu tenho um Deus que não se esqueceu de mim.
Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que é Deus que nos sustenta. Ele é que é o motivo do nosso louvor. Volte o seu olhar para o verso de número 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Nos versos imediatamente anteriores, irmãos, ele vai citando os perigos que são próprios das crises existenciais. Ele fala: um abismo chama outro abismo. Se eu estou com um problema e eu alimentá-lo, não vai melhorar absolutamente nada, as coisas vão piorar. Então, ele rompe com essa ideia e ele apresenta um Deus que renova todas as coisas. Por isso, no verso 8, ele diz: o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor, Lamentações 3:21, são a causa de não sermos consumidos. O fato de nós acordarmos hoje, irmãos, é ato da misericórdia de Deus, não do nosso merecimento, mas é prova da misericórdia do Senhor. E o salmista faz coro ao profeta do passado, porque creem no mesmo Deus, têm a mesma fé no mesmo Deus. É Deus que me desperta, é Deus que me guarda durante a noite, é Ele que me levanta de manhã, é Ele quem me sustenta. Como não cultuar a esse Deus? Como não ter sede desse Deus? Como não querer estar na presença desse Deus? Durante a manhã, a sua misericórdia se renova e nos diz no final do verso 8, durante a noite, um cântico. Sabe o que isso significa? Uma vida devocional, uma vida de comunhão com o Senhor. É aquilo que nós temos aprendido ao longo dessas 10 semanas, irmãos, que culto não é apenas então somente esse ajuntamento solene dominical. Isso aqui é um culto comunitário. Eu tenho falado isso aos irmãos, os irmãos estão bem doutrinados acerca disso, da necessidade de nós não nos esquecermos do nosso culto individual. É disso aqui que o salmista está falando. Ele está dizendo que os problemas não são capazes de tirar-lhe a fé. Os problemas não são capazes de interromper o seu culto. Por isso ele questiona: por que estás abatida, ó minha alma? Porque, olha Deus, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é um Deus presente. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, a quinta lição que nós aprendemos nesse texto é que, a despeito das nossas enfermidades, dores, limitações e inquietações, Deus está conosco sempre, em todo o tempo. O verso 11 é o coro desse salmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Observemos muito bem, irmãos, que ele começa falando das suas dores, ele continua falando das suas dificuldades e ele repete num curto espaço de tempo a mesma ideia. Então nos dá aqui a ideia de um hino e o coro é isso. Por que estás abatida, ó minha alma? No frigir dos ovos, o que o salmista está dizendo é: a minha dor é pequena, não é suficiente para interromper o meu culto, a minha comunhão e a minha sede de Deus. Não há razões, não há motivos, tudo que eu passo é pequeno diante desse Deus que tem me sustentado. Precisamos trazer à nossa memória, irmãos, que estamos sempre na presença de Deus. Deus está conosco, irmãos, em todos os momentos do nosso dia. Ele está conosco enquanto dormimos. Ele está conosco enquanto nós estamos diante daquela mesa, tomando a primeira refeição do dia. Ele está ali conosco. Ele está conosco quando tomamos um ônibus, quando estamos nos dirigindo ao nosso local de trabalho. Ele está conosco ali. Ele está conosco quando nós puxamos a cadeira, onde nós vamos assentar para trabalhar. Ele está conosco quando atendemos todos os telefonemas. Ele está conosco quando enviamos todas as mensagens. É Ele que nos traz de volta para casa e que nos dá saúde para voltar para o seio da família. Ele está conosco todo o tempo. Por isso,
a pergunta: qual a razão de não cultuar? Qual a razão de deixar que a dor se aumente, fique cada vez maior, e a minha vontade de Deus cada vez menor? Não, porque estás abatida, ó minha alma. O caminho que o salmista diz aqui, irmãos, é: espera em Deus. Espera em Deus. Não alimente a dor. Não cave no vale. Você vai ficar num lugar mais abaixo ainda. Deixa Deus trabalhar. O Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. O seu poder é absolutamente igual. Espere em Deus. Isso vai passar. Isso vai acabar. Eu ainda o louvarei. Nosso Deus é um Deus que está conosco sempre, em todos os momentos. Concluindo a nossa reflexão da noite de hoje, irmãos, precisamos cultuar o Senhor. Nós não podemos deixar de cultuar. Mas para que isso ocorra, irmãos, cada vez maior, como nós temos aprendido, precisamos conhecê-lo mais. Precisamos amá-lo mais. Precisamos amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Precisamos dedicar tempo para conhecer esse nosso bondoso Deus. Eu separei aqui, irmãos, 3 textos para que nós leiamos juntos. O primeiro texto, Salmo 122, verso 1, leiamos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O nosso sentimento, irmãos, não pode ser outro, não deve ser outro, mas é de alegria. Ir à casa do Senhor para o culto comunitário, irmãos, deve gerar em nós o sentimento de alegria, não de peso, de prazer, não de dor. É um convite. Convide. Vamos à casa do Senhor. Observe muito bem que não é uma pergunta. Vamos à casa do Senhor? Não é uma pergunta. É uma intimação. Vamos à casa do Senhor. Porque o homem precisa de Deus. O homem necessita cultuar o Senhor. Podemos cultuá-lo, como temos aprendido, irmãos, em qualquer lugar. Isso é algo claro e pacífico para todos nós. Mas, como temos falado nessas últimas semanas, irmãos, a igreja tem essa mensagem que nenhuma outra instituição tem. No seu local de trabalho você não tem essa liberdade que você tem aqui no culto, essa oportunidade que você tem aqui neste lugar, nem na sua casa, talvez alguns. Então observemos bem a oportunidade do culto comunitário, o privilégio do culto comunitário, a oportunidade, o grande privilégio de estarmos juntos na casa do Senhor. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, ele já dizia: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas não faça isso, isso não é bom. Vamos ao segundo texto, Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou entre eles. Como vimos agora há pouco no texto do Salmo, o Senhor habita com o contrito. O Senhor se faz presente com os homens simples de coração. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele está falando ao seu povo, Ele fala de 2 ou 3 pessoas, um grupo pequeno. Mas se a reunião é em nome do Senhor, para a glória do Senhor, Ele se faz presente. Ele ali está. Ele está ali nos ouvindo, Ele está ali nos falando, e Ele vai agir, porque Ele está
presente. E onde Deus está presente, Ele age, Ele trabalha, Ele fala. O último texto da noite, João 16, 33, leiamos. Mas tendo bom eu venci o mundo. Palavras de Jesus aos seus discípulos. E Jesus as falou num momento muito difícil da vida deles. Aqui, irmãos, no capítulo 15, nós estamos aqui no 16, mas no capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos. E é uma narrativa bonita, e João a descreve nos capítulos 15, 16 e 17. Aliás, começa no 14, perdão, quando ele chama os discípulos e fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Começa aqui esse diálogo e vai até a oração intercessória no capítulo 17. E é um diálogo longo. Por quê? Porque Jesus Cristo está preparando o coração dos discípulos para os próximos dias. O que vai ocorrer nos próximos dias? A sua ascensão. Ele vai ascender ao trono do Pai e os discípulos ali ficarão somente eles e eles devem aguardar a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Seriam dias difíceis. É nesse contexto que Jesus está dizendo: haverá muita aflição. Haverá muita aflição. Mas tenham bom ânimo. Eu venci, eu completei a carreira. O salmista que lemos hoje, no verso 42, irmãos, tem sede de Deus. Ele tem feridas, ele tem problemas. Ele não tem respostas para todas as coisas, ele não tem. Mas uma coisa ele tem: sede de Deus. Ele quer se alimentar do Senhor, ele não quer alimentar as suas feridas, ele não quer lambê-las, mas ele quer continuar cultuando ao Senhor. Irmãos, assim como o salmista, nós todos também temos feridas ou incompreensões. E também podemos estar esperando algo de Deus, uma resposta, um caminho, uma decisão, sim. Mas devemos entender, irmãos, que nada disso pode obstacular a nossa fome de Deus, a nossa sede de Deus, o nosso culto ao Senhor. É o momento em que mais dele precisamos. Vão zombar dizendo: onde está Deus mesmo na sua família? Cadê Deus? Olha a sua família, olha a sua vida. O teu Deus, onde está? O nosso Deus, irmãos, está conosco. Ele está dentro do nosso lar. Ele contempla tudo o que se passa. E nós devemos cultuá-lo a despeito de todas as coisas. Que o Senhor, irmãos, na sua infinita misericórdia, traga bálsamo dele sobre as nossas incompreensões, sobre as nossas feridas. Que ele cure cada uma das nossas feridas. Que ele traga na noite de hoje consolo, conforto, paz, resposta, sabedoria que vem dele e somente dele, para que nunca deixemos de cultuá-lo, para que sempre aprendamos a fazê-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor sempre nos ensine a cultuá-lo. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus.